palavra que nos permite levar o Evangelho à sua sala, à sua família. Que esse Evangelho edifique a tua vida e a vida da tua família. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Obrigada por estarmos aí junto com vocês e vocês aqui conosco, adorando o nosso Deus. Glória, glória a Jesus. Vencendo, vem Jesus. É isso que dizia o canto hoje, de prelúdio, que começou o nosso culto de adoração. Nós hoje estamos no dia 22 de agosto de 2021. Nosso boletim é o 392 do ano sexto da Igreja, a Igreja Constituída. E nós hoje teremos a nossa liturgia baseada no livro de 1 Reis, capítulo 10. E nós vamos falar sobre sabedoria, o que significa buscar sabedoria, pedir sabedoria, como conseguir sabedoria, o que nos trará de benefício pedirmos sabedoria a Deus e não ao mundo. Amém, amém, amém. A igreja breve virá, ela tem como bandeira, como aquilo que a gente prega de mais forte, a breve volta do nosso Senhor Jesus. É uma igreja humilde, uma igreja que trabalha. E nós temos uma declaração de identidade da igreja, que diz assim: somos uma igreja que adora, uma comunidade de sacerdotes. Somos uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos. Somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores. Nós somos uma igreja que ama, uma comunidade de servos de Deus. Somos uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários. Somos uma igreja que ora, uma comunidade de intercessores. E somos uma igreja que crê em milagres, uma comunidade de crentes em Deus. Essa é a declaração de fé da igreja. Fé da igreja. Então hoje nós vamos iniciar com a leitura bíblica feita pelo irmão Márcio, em companhia de sua esposa, a professora Silvânia, o Salmo 72, versos de 15 a 19. Se você tem a Bíblia em casa, abra nesse texto, acompanhe a leitura conosco. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. Vamos à leitura. E viverá, e se livrará do mundo destravado, e continuamente se fará por ele oração, de todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre o cume, sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão, como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o nome, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para o sempre o seu nome glorioso, encha-se de toda a terra da sua glória. Amém e amém. Amém, amém. Quero chamar aqui com o microfone a professora Silvânia, que fará a nossa oração para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. Boa noite, graças e paz a todos. Graças e paz. Amém. Graça e paz. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por estar nessa igreja. Te louvo e te agradeço por estar aqui e que esse culto, Jesus, realmente venha direto do Senhor, passe pelo pastor e que entre nos nossos corações e que possamos realmente absorver a sua palavra, vivê-la e aprender a ter sabedoria, que é uma das coisas que eu preciso muito, Jesus. E eu clamo ao Senhor que seja conosco, nos guarde, nos proteja e te agradeço por mais um culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar aqui a irmã Margarete,
que vem ao púlpito, abra em Provérbios, capítulo 8, Provérbios de Salomão, capítulo 8, os versículos 22 a 30, a irmã Margarete fará a leitura. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura que vai falar sobre a sabedoria. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Amém. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Esse texto de Provérbios, ele relata a pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então nós temos que entender que sabedoria é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Agora eu peço a Flávia, peço ao equipe de louvor, o hino número 4, Trindade Santíssima. Nós vamos louvar esse Deus maravilhoso. Oh
Vinícius. Vamos fazer a leitura do Evangelho relatado por Mateus, capítulo 12, versículos 41 e 42. Boa noite a todos. Boa noite. O sinal de Jonas. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém. Amém. Eu queria agora convidar os irmãos que puderem, que em atitude de arrependimento, coloquem-se de joelho enquanto nós ouvimos o fundo musical, o violino e o piano. Depois vamos orar agradecendo o perdão de Cristo que temos. Pedir para o irmão Alexandre, se pode orar por nós aqui. Por favor, irmão. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Criador de todas as coisas, estamos aqui, ó Pai, em Tua presença, para dizer que estamos arrependidos, ó Pai, dos pecados que nós cometemos, ó Pai, de tudo que fizemos, que não alegrou o seu coração, Senhor Deus, que nos tornou pecadores diante de Ti. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício, pelo plano de salvação para cada um daquele que procura a Ti, se arrepende dos pecados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos liberta desse pecado, Senhor Deus, e tira a separação que há entre nós e o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão. Chama a missionária, ela minha esposa, para fora a leitura de 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 12. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me
o que queres que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, a promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Agora nós vamos louvar a Deus com o hino 106, Nada Impossível É. E aqueles que escreveram ou que colocaram seus pedidos de oração nos nossos bilhetinhos, poderão entregar ao irmão Márcio durante a execução desse hino. Senhor,
Quero pedir a missionária e a diaconisa Cida venham aqui à frente e conduzam o momento das intercessões. Teve algum pedido, Vitória, durante o... Hoje não. Hoje não, né? Então, esse hino que nós cantamos é um hino que fala: nada impossível é, se em Deus a fé tu tens. Nada impossível é, se na Bíblia crês também. Eis a voz de Deus falando a ti: nada é impossível para mim. Pois tudo sim, tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Então, nós acreditamos nisso, nós acreditamos que tudo é possível com o nosso Deus. Por isso que a gente coloca esses papeizinhos, por isso que a gente tem as nossas orações. Nós queremos agradecer essa semana do Gelson, que é o cunhado do Márcio e da Silvânia, e ele vai ter alta agora, depois de amanhã, então a gente já está bem, bem contente, mas continuamos as orações para a irmã dele e para a mãe também. E a irmãzinha do Vinícius, a Anastácia, ela é pequena ainda, e ontem ela sofreu um acidente doméstico. Ela dormiu no banheiro e acabou batendo a cabeça forte na pia, e cortou e deu muitos pontos. Então eu peço encarecidamente as orações para a irmãzinha do Vinícius, para a Anastácia. A cirurgia do Xandinho mudou para quinta-feira, a 1h. Então vamos orar essa semana inteira, quinta-feira, 1h, a gente então lembra de manter mais forte ainda as nossas orações. Querido Deus, soberano Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua casa, Pai, para te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, para te pedir, ó Deus, porque somente Tu, Senhor, és soberano, só o Senhor tem, dá a nós tudo o que necessitamos, a paz, o conforto, a saúde, ó Deus. Por isso, Senhor, peço que o Senhor esteja à frente de cada um desses pedidos, ó Deus, te pedindo, Senhor, pela cirurgia do sangue. Senhor, vai com providência, Senhor, sara, Senhor, essa criança, Pai, que não venha mais acontecer, Pai, que ela não venha sofrer mais nenhum acidente. Te agradecer, Senhor, pela vida do Gerson, Senhor, pela a mãe do Márcio, pela vida do Márcio e da Silvana, e por todas as nossas vidas, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos permite. Agradecer, Senhor, pela cada ida, cada vida que o Manuel retorna para casa, Pai, a trabalho, Pai. Agradecer, ó Deus, pela vida do Guilherme, que ele continua firme na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos encher, Pai, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre nós, nos encoraje, Senhor, para cada vez mais, Senhor, continuar trilhando os Teus caminhos, porque queremos, Senhor, estar sempre na Tua presença. Nunca queremos nos afastar, ó Deus, da Tua presença, e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, não nos abandonas. Porque a luta é grande, mas com o Senhor nós somos vitoriosos. A Tua palavra diz, ó Deus, que devemos confiar em Ti e crer na Tua palavra. E é nisso que vivemos, Pai, a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da missionária, do pastor José Benedito, de todos os filhos, Pai. Que o Senhor esteja com ele onde ele estiver, ó Deus, derramando, Senhor, a Tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, cada pedido, Senhor, que aqui se encontra, ó Deus, por mais oculto que seja, ó Deus. Às vezes pensamos só no nosso pensamento, no nosso coração. Mas se for da Tua vontade, ó Deus, realiza cada um deles, Pai. Porque em Ti confiamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo aquele filho, Pai, que o Senhor permitiu que morresse na cruz, derramasse o seu sangue, para nos libertar, Pai. E para que possamos, ó Deus, cada vez mais, Pai, estar na Tua presença. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quero convidar a Natália. Seu marido viajou para o Nordeste para trabalho. Ela virá sozinha, então, fazer a leitura do Evangelho, segundo João, capítulo 1, de 1 a 3. Acompanhe a leitura da Natália. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Amém. Eu quero agora convidar aqueles que se prepararam para devolver seus dízimos, consagrar suas ofertas, que o façam para o presbítero Manuel, enquanto nós ouvimos o hino 159 do nosso inário, Com Cristo no Meu Coração. Senhor Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por eu estar mais aqui esse dia na tua casa, Pai. Te agradeço de coração e te peço, Pai, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que ofertaram na tua casa, Pai, que o Senhor dê uma bênção, mas também que não seja, Pai, que o Senhor dê uma bênção da mesma forma, com todo amor e carinho. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. 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 Quero pedir a todos que abram a palavra de Deus. Agora sim, 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Aqueles que puderem, mesmo aí em suas casas, coloquem-se em pé para fazermos essa leitura de forma reverente. 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 13. Diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos,
que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o teu nome, Senhor, e com a tua palavra aberta nós te pedimos direção, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração pecador, à nossa mente conturbada pelas nossas fraquezas, que as nossas vontades sejam transformadas por esta palavra, Senhor, que ela faça que cada um de nós saia daqui melhor do que entrou, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio, ele se passa mais ou menos na metade do governo de Salomão, do reinado do monarca Salomão. Salomão reinou de 971 a 931 antes de Cristo nascer, 3.000 anos atrás. E imagino que esse episódio tenha acontecido ali pelo ano 950 antes de Cristo. Esse relato da visita da rainha é interessante porque Salomão era um rei tão famoso e ele foi visitado por quase todos os monarcas do mundo. Mas nós não temos muitas histórias de visitas dos monarcas, só a da rainha de Sabá. Aqui, fazendo uma prévia, uma introdução, Sabá era neto de Cuxi. E vocês devem lembrar de Cuxi, Put, Misraim e Canaã eram filhos de Cã. Cã era o filho mais novo de Noé. Veja que interessante. E o Sabá, neto de Cuxi, foi colonizar a Abissínia, que seria então a terra em que a rainha era a rainha de Sabá. Não temos o nome dela. Existem muitas lendas ao redor da rainha, mas nós temos que entender que a palavra de Deus é a única verdade na qual a gente pode se fundamentar. E nós vamos discursar ao redor desse texto e não sairmos dele. Então, eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Como é que a rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão como sábio? Como chegou essa notícia até ela? Sabá era um reino ao sul da Arábia. Hoje é um país chamado Iêmen. Iêmen do Sul. Ele fica em frente à Etiópia, tendo apenas o mar Vermelho entre
a costa da África e a Arábia, onde fica esse país. Ali era o joelho entre a Palestina, o Oriente Médio, o Egito e as Índias, de onde vinham pedras preciosas e as especiarias tão desejadas pelos reis. Então este lugar era um reino muito rico, foi um reino muito rico. E a rainha de Sabá ouve, por meio dos mercadores que faziam as caravanas que levavam as especiarias para o Egito, para a Palestina, para Jerusalém, para Damasco na Síria, para Babilônia, para Nínive. Dali, do reino de Sabá, as caravanas subiam até todas essas grandes cidades do mundo antigo. Nós podemos hoje imaginar uma viagem de 2.000 quilômetros. É uma viagem longa, já é uma viagem que exige algum preparo. Imaginem há 3.000 anos atrás, no lombo de camelos, os perigos que uma caravana cheia de ouro, de pedras preciosas, poderiam bandidos abordar essa caravana. Então, essa rainha, de repente, ouve dizer da sabedoria de Salomão. E eu creio que ela não ouviu só uma vez. Provavelmente ela ouviu e disse alguma coisa tipo: não estou nem aí, é um reino distante. Ouviu uma segunda vez e aquilo ficou no coração dela, tornou-se como um desafio, tornou-se como uma curiosidade, como se fosse alguma coisa que ela não acreditava, mas ela queria ir até lá ver. Algo a atraiu para o reino de Salomão, algo chamou a atenção dessa rainha. E o relato é detalhado, é interessante, porque aqui existe alguma coisa que nós vamos aprender. O livro de Reis foi escrito e ele tinha um objetivo: a informação dos episódios históricos conduzidos por Deus. Tinha o objetivo de ensinar lições espirituais, grandes lições. E nossa tarefa é tirar desse episódio uma grande lição para a nossa vida. De início eu comecei a pesquisar a rainha de Sabá e eu encontrei uma pessoa que, como eu, um dia recebeu um chamado de Deus irresistível, mas incredulamente, curiosamente, desafiada, ela resistindo, ainda assim, ela é chamada para conhecer Salomão. De longe, ela ouve falar dele. Não crê naquilo que ouve, mas ela empreende uma grande caravana. Uma caravana de grandes gastos, mas que, além de uma viagem longa de 2.000 quilômetros ou mais, por desertos, montanhas, vales perigosos, carregando presentes para o rei famoso, ela tinha algo nela que ela queria descobrir.
ela precisava saber se de fato ele era mesmo tão sábio, porque ela era uma rainha famosa, muito rica, mas ela ia ter que deixar o reino dela na mão de pessoas que poderiam tomar o reino enquanto ela estivesse meses fora. Mesmo assim, ela vai. Mesmo assim, ela gasta fortunas para ir até Salomão. E quando então ela chega, ela está sedenta para provar Salomão. Diz Flávio José que era comum os antigos visitarem reis, grandes imperadores, e fazer para eles enigmas, para ver se eles eram espertos. E ela então vai e prova. Ela encontra Salomão, conhece Salomão e prova Salomão. E diz aqui que ela chegou com comitiva, muitos cabelos, muito ouro, e expôs tudo que ela trazia na sua mente. Ela então coloca Salomão à prova. O texto aqui não diz exatamente quais são. E interessante que não há fala de Salomão. Se os irmãos olharem no texto, vocês percebem que existe o escritor e a rainha. E Salomão não fala uma única palavra. Interessante porque o destaque que o escritor quer dar não é para Salomão. Então, para quem é? Aqui é um diálogo entre o que o escritor escreve e o que a rainha fala. Há muitas lendas sobre a rainha. Eu não quero que os irmãos se aprofundem nessas lendas, porque são apenas lendas, são histórias. Entenda que Deus não deixou esse texto aqui para que nós tivéssemos curiosidade, mas que nós aprendêssemos do texto lição espiritual. Então ela diz para Salomão as perguntas, e Salomão responde todas, e nenhuma das perguntas, dos enigmas, é difícil para Salomão. Ele responde tudo com facilidade. E ela então, tecnicamente, nós podemos dizer que ela veio com perguntas teológicas para Salomão. Porque no versículo número 1 diz assim, que ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Ela não foi a Salomão para conhecer o homem de Salomão, como muita gente faz, como muita gente quer crer. Ela foi a Salomão com respeito ao nome do Senhor. Está bem escrito isso no versículo 1. E Salomão então responde as perguntas dela. Ele mata a curiosidade que ela tinha. Ele, de certa forma, ela desafia Salomão. Salomão era sábio. Como até uma leu aqui, ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria a ele. Nós sabemos disso. Salomão foi o maior sábio que existiu, mas ela testou Salomão. É como se Salomão, para ela, não tivesse essa sabedoria toda. Então, ela quis comprovar isso. E ela teve suas dúvidas sanadas.
A sua incredulidade tornou-se uma credulidade. Ela acreditou em tudo que foi dito dele. E ela responde então a partir do versículo 4: vendo, pois, a rainha toda a sabedoria de Salomão, e ela começa então a observar, durante os dias da visita dela, a casa que Salomão edificou. Presta atenção nisso. A mulher presta atenção nas coisas das casas. Ela deve ter olhado cada detalhe da casa de Salomão. Ela olhou a comida da mesa de Salomão. Nós vamos entender isso depois. O lugar que os oficiais ficavam. Nós temos visto alguns vídeos sobre a rainha da Inglaterra, a rainha da Suécia, da Dinamarca, da Holanda, e a gente vê que tudo ali é um protocolo, tudo é organizado. A comida em cima da mesa provavelmente era tudo muito bem colocado. E ela observou o lugar em que ficavam os oficiais de Salomão, mas também o serviço dos criados, como ele era feito, com que amor eles tinham, a dedicação que eles tinham com o serviço para Salomão, o traje deles, os copeiros do rei, e os holocaustos, os sacrifícios que Salomão fazia durante os dias que ela visitou. Salomão ia até o templo e sacrificava animais no templo para Deus. Ela foi vendo tudo isso, ela foi observando na sua mente, a sua curiosidade foi sendo sanada. A sua incredulidade naquilo que ela tinha ouvido falar tornou-se uma crente naquele reino, naquela sabedoria que haviam falado para ela. E depois de ela olhar tudo isso, diz a palavra hebraica para traduzir isso literalmente, ela perdeu o fôlego. É como se ela tivesse ficado sem fôlego, sem ar. Diz aqui, fora de si, sem fôlego. Foi algo muito forte o que ela viu, o que ela testemunhou dentro da casa de Salomão e com todos os seus oficiais, seus servos, toda aquela organização, toda aquela beleza, todo aquele cuidado, aquele zelo. E disse ao rei. Então a rainha de Sabá, depois que ela ouviu falar de Salomão, que ela veio até Salomão, testou Salomão, ela observou tudo o que acontecia na casa de Salomão, no templo do Deus de Salomão, e então ela declara, ela disse: foi verdade a palavra a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Agora a incredulidade dela tornou-se nula. Ela acreditou em tudo. A curiosidade dela foi sanada. E continuando, eu, porém, contudo, entretanto, não cria naquelas palavras. Então ela confessa que era incrédula, ela confessa que não acreditava naquelas palavras que ela tinha ouvido de Salomão, falar sobre Salomão. Até que vim
e vi com meus próprios olhos. Aqui, neste momento, existe um segundo tempo. O primeiro tempo, o primeiro aspecto da lição que nós vamos tirar aqui, está no primeiro versículo. A rainha ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão em relação ao Senhor. Isso atraiu ela. E aqui, neste momento, tem a virada. Aquilo que aplicou tudo o que ela viu na vida dela. Nunca mais a rainha de Sabá, nunca mais olharia para a casa dela depois desse episódio. Nunca mais a rainha iria montar a mesa dela com as comidas da mesma forma como ela fazia antes. Nunca mais a rainha iria vestir os seus servos da mesma forma. Os seus copeiros jamais iriam agir da mesma maneira como agiam antigamente. Tudo iria ser transformado no reino da rainha de Sabá. Da mesma forma que Salomão, com tanto zelo, com tanto amor, adorava ao seu Senhor e sacrificava a Deus no templo, jamais a rainha iria voltar para lá e iria sacrificar aos deuses do seu reino. A virada está aqui. Eu, contudo, não criei até que vim e vi com os meus próprios olhos. Algo aconteceu aqui. Algo mudou na inteligência da rainha. Algo mudou nos seus sentimentos da rainha. E eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade tudo o que eu ouvi falar de ti. E ela então continua a sua declaração. Presta bem atenção nisso. Você está percebendo alguma coisa diferente quando você olha para esse texto? Alguma coisa te atraiu em Jesus Cristo um dia e você resistiu como a rainha resistiu? Algum dia você ouviu falar de Jesus, da sabedoria de Jesus, e você ficou curioso, mas incrédulo. E você, como muita gente, a maioria, não fez como a rainha, não foi até Jesus para ter um contato pessoal com Ele. Então você vai ficar só na curiosidade. Você vai continuar na incredulidade. Você vai continuar não tendo a sua conversão. Na prática, é preciso duas coisas. É preciso que você ouça e sinta o desejo de conhecer Jesus. Mas é preciso que você faça como a rainha e vá até Jesus e tenha um contato pessoal com Ele. Não fique incrédulo até a sua morte. Continuando, ela diz: felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Ela não está falando do homem Salomão, mas da sabedoria que ele recebeu de Deus. Ela não está elogiando o homem mortal Salomão.
tem algo mais nessa declaração dela. Continua sendo, no versículo 9, bendito seja o Senhor teu Deus. A rainha idólatra, que curiosamente veio até Salomão, agora é uma crente em Deus, é uma convertida ao Senhor. Ela nasceu de novo, ela foi regenerada, porque ela buscou conhecer o Senhor. A maioria dos cristãos não passa da primeira, não passa da curiosidade, fica na incredulidade, fica apenas no desafio, não vai até Jesus, não conhece Jesus e não recebe o nascimento novo, não é regenerado, não tem um encontro pessoal com o Senhor, fica na água morna. Ela foi. E aqui ela faz uma declaração de crente, já crente em Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. E ela declara mais, porque o Senhor ama Israel, o seu povo, para sempre, e que te constituiu rei, para que você execute justiça e juízo sobre o povo. Esse nós podemos chamar o reino de Salomão, é um reino parecido com o que Jesus, quando Jesus voltar, a sua breve volta, que nós tanto proclamamos, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino parecido com o reino de Salomão, que a rainha de Sabá foi conhecer e que tantos cristãos dentro da igreja nunca conheceram, jamais conhecerão. Estão dentro das igrejas e não conhecem o Senhor Jesus, não sabem quem é o Senhor. Ela foi atrás. Ela recebe o novo nascimento, ela confessa o nome do Senhor, e ela então deu ao rei 120 talentos de ouro, muitas pedras. Ela fez o que os reis magos fizeram, ela deu ouro para o rei, ela deu incenso para o sacerdote rei, ela deu mirra para o homem que iria morrer por nós na cruz. A rainha de Sabá simboliza o crente incrédulo antes de ser convertido, simboliza povos pagãos que nunca receberam a mensagem do Evangelho. E ela então peregrina até a terra de Jerusalém e vai conhecer o Deus de Salomão. A lição está onde? Ela diz que o rei Salomão deu à rainha tudo o que ela desejou e pediu, e muito mais do que ela trouxe, ela levou como presente. Quando você vai a Jesus, você vai com o seu corpo pecador, você vai com o seu pecado, e Jesus te dá vida eterna. Jesus te dá muito mais do que você pode dar para Ele. Falta para muitos crentes, milhões de pessoas que estão dentro das igrejas, fazer o que a rainha fez: buscar, conhecer a sabedoria,
Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Jesus está toda a plenitude da sabedoria. Essa é a mensagem. E mais que isso, os irmãos precisam entender o seguinte: o que Salomão falou para a rainha não fez a rainha se converter, mas o testemunho dado por todo o reino de Salomão, em que quem ali de fato governava era Deus, isso fez a rainha se converter. Como é a sua casa? Como é a sua família? Como é o seu reino? É como o de Salomão, que fez a rainha incrédula, pagã, se converter ao Deus vivo? A tua casa é capaz de dar esse testemunho que a casa de Salomão deu? Talvez se a rainha fosse 10 anos depois desse episódio, Salomão talvez já estivesse corrompido, talvez Salomão já estivesse adorando outros deuses estranhos, e ela então não receberia o testemunho que ela recebeu nesse tempo. A nossa vida é como um espelho. Nós somos todos telhado de vidro. Todos nós somos como vidraça, em que as pessoas olham e veem o testemunho que nós damos em casa, o testemunho que nós damos como pai, o testemunho que nós damos como esposa, o testemunho que nós damos como filhos, como vizinhos. O nosso testemunho é que converte pessoas, não o que a gente fala, mas o que a gente faz, o que a gente pratica. Existem pessoas que fingem amar a esposa, e todo mundo sabe que ele finge. Mas quando você vê um homem que ama de fato a sua esposa, todo mundo sabe que ele ama. Não precisa ele falar. As atitudes dele demonstram isso. Assim como Cristo ama a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa, e a nossa casa deve testemunhar do Senhor, para que as pessoas, vendo isso, se convertam. A casa de Salomão deu um testemunho tão maravilhoso para essa rainha pagã, que ela se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. E depois ela foi embora para sua terra com os seus servos. Nunca mais se ouviu falar da rainha. Ouve-se a rainha num salmo, como nós lemos hoje. Ouve-se Jesus falar da rainha no dia do juízo. Essa rainha se converteu neste episódio por causa do testemunho, do que ela viu na casa de Salomão. Vamos pensar como está a nossa vida, como está o nosso testemunho diante das pessoas. Quanto de nós tem sido importante para levar pessoas a Cristo? Essa é a mensagem que esse texto deixa. Essa é a mensagem de 1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá a Salomão deixa o testemunho de vida. É mais importante do que o que a gente fala, do que a gente prega da boca para fora. Louvado seja Deus por isso.
Eu quero convidar todos agora que fiquem em pé. Nós vamos impetrar a bênção final. Santo Deus, a Tua presença, Senhor, nós viemos à Tua casa te buscar, Senhor. Talvez muitos de nós ainda, Senhor, permanecemos na incredulidade, permanecemos ainda na curiosidade, ainda não conhecemos a Jesus pessoalmente, ainda não fomos nascidos de novo pelo Espírito, mas nós estamos aqui, Senhor, nós estamos te buscando, Pai, e esperamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Então, até domingo que vem, 19h30. Isso. Então, até domingo que vem, se Deus quiser, viu? Que Deus abençoe vocês e tenha uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos de Deus, tá bom? Que Deus guarde e proteja vocês. Amém. Tchau.